Oi, turma, voltei. Acabei de falar um pouquinho sobre o Nietzsche, mas eu não tinha me dado conta a respeito da fenomenologia. E isso daqui é importantíssimo falar sobre ela, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre Edmund Husserl, tá? Então, é esse carinha aqui, vou deixar a fotinha dele para vocês visualizarem, tá? Vou tentar simplificar o pensamento dele, até porque ele aborda uma área chamada de fenomenologia. Para quem for seguir a área da psicologia, vai ter aulas a respeito de fenômenos, né, fenomenologia, que é uma importante área para a filosofia também, mas existe uma linha, né, de tratamento de consultório, né, psicológico, que envolve o fenômeno. Então, é muito legal vocês conhecerem a respeito do Husserl, tá? Então, olha só, eu vou falar um pouquinho dele para vocês. O Husserl, ele nasceu em Morávia, tá? Ele estudou matemática, filosofia, tá? Então, ele é do campo mais lógico, assim, né? E ele, durante muito tempo, ele leciona na Universidade de Freiburg, né? Então ele foi afastado do seu cargo na universidade pelos nazistas, né? Já que ele descendia dos judeus, né? Sua origem era judia, né? Então Husserl, ele formulou uma coisa que nós chamamos de método fenomenológico de investigação filosófica, tá? O seu livro mais importante é chamado de Investigações Lógicas, né? Então, ele vai ser publicado no finalzinho do século XIX, e esse livro ele vai ter uma grande influência sobre essas reflexões que vão surgir a partir dos filósofos existencialistas, tá? Então, o Husserl, para encontrar as bases da psicologia, deixa eu tentar explicar. O Husserl, ele vai tentar encontrar as bases psicológicas da lógica, tá? Então, ele investiga a experiência que está situada antes de todo o pensamento formal, resgatando algumas teses do empirismo inglês, tá? Então, o método fenomenológico vai consistir na observação e descrição rigorosa deste fenômeno, tá? Então, você vai observar e vai descrever, tá? O que vai constar na sua descrição? Aquilo que de fato se manifesta, né? Então, que aparece, que se apresenta para os nossos sentidos ou até mesmo para a nossa consciência, tá? Então, na filosofia do Husserl, né, ela busca analisar como que se forma o campo da nossa experiência, tá? Sem que o sujeito ofereça resistência ao fenômeno estudado, né? Nem que ele se desvie, tá? O Husserl, a gente pode falar um pouquinho ainda dele, que na concepção dele, a atenção do sujeito deve orientar para o fenômeno, né? E que em termos filosóficos significa uma espécie de realismo que propõe uma volta ao objeto, tá? Então, é um retorno para a própria coisa, tá? Então, é você analisar a coisa em toda a sua totalidade, não apenas olhando de frente ou de algum lado, né? Seria aquela ideia de analisar todos os lados da moeda, tá? Que a gente costuma falar, tá? E ainda, nesse pensamento do Husserl, a consciência do sujeito é sempre consciência de alguma coisa, tá? Então, é consciência de algo, né? A fenomenologia, ela vai se apresentar como uma investigação das experiências conscientes, né? Então, o mundo, né? A sua percepção de mundo da vida, né? Então, justamente por essa concepção de mundo é que ela se aproxima ao existencialismo, né? Obviamente ela se difere, né? Mas
ela é ali, tipo, como se fosse a irmã gêmea, né, dessa corrente filosófica, tá? O existencialismo e o fenomenológico, a fenomenologia, tá? Então, o método fenomenológico, ele é utilizado inicialmente na matemática, tá? Depois ele vai ser aplicado de fato na psicologia, tá? Quando a psicologia nasce com Freud, né? Então, o Heidegger, ele vai ser um dos principais discípulos do Husserl, e é exatamente um filósofo chamado Heidegger, que vocês vão ver já comigo, é que vai aprofundar essa ideia, né, de fenomenologia, tá? E também do próprio existencialismo, tá? Então, turma, eu já volto para falar do Heidegger. Não volto nada, turma, vou falar aqui agora. Tá aqui o Heidegger. Desculpa, gente. Cadê o Heidegger? Tá aqui? Tá aqui. Desculpa, gente. Voltei. Então, olha só. O Heidegger, né? O Heidegger, ele é um dos mais importantes filósofos do século XX. Não dá para negar, tá? Esse carinha aqui é muito importante, né? No século XX, ele vai nascer no interior da Alemanha, ele vai estudar na universidade que o próprio Husserl deu aula, né, em Freiburg, e ali ele conhece o seu professor, tá? Em 1927, né, o Heidegger, ele vai publicar um livro chamado O Ser e o Tempo, tá? Esse livro, O Ser e o Tempo, é considerado a sua obra mais importante, tá? Gente, de todos os filósofos que vocês escutam, o Heidegger, ele é o mais complexo, até mesmo pra gente, né? E em 1933, tá, ele vai ser nomeado para a reitoria da universidade, tá? E a universidade, ela vai aderir formalmente ao nazismo, tá? Então, mais tarde, o Heidegger, ele vai estar decepcionado com o nazismo, e ele vai se retirar da universidade, onde ele vai viver isolado pro resto da sua vida, tá? Então, o que a gente pode falar mais do Heidegger, né? O Heidegger, a filosofia dele vai romper com a tendência da filosofia moderna, tá? Que desde Descartes ela vai voltando para a área de conhecimento, né? A teoria do conhecimento, a epistemologia, né? Então, o que o Heidegger faz? Ele vai recolocar a questão ontológica, ou seja, a investigação do ser, né? Então, o ser, como centro da reflexão filosófica, tá? Então, para o Heidegger, tá? O problema central da filosofia é a existência de tudo, tá? Então, isso aqui, ó, o ser aí, estar aí, né? Então, seria mais ou menos essa ideia, tá? O Heidegger, ele vai procurar distinguir o que é o ente e o que é o ser, tá? Então, é exatamente aqui, ó, essa ideia aqui que eu tô mostrando para vocês na tela, tá? Esses conceitos, né, eles vão ser mais abordados, mais estudados, conforme a história da filosofia ocidental for avançando, tá? Mas o Heidegger, ele pensa o ente como sendo a existência, né? Então é a manifestação dos seus modos de ser. Então você não é sempre a mesma pessoa, né? Você vai tendo modos, você age diferente com uma pessoa, você age diferente com outra, tá? Enquanto o ser, né, que ele vai chamar aqui, é a essência, a essência do ser humano, né? Aquilo que ilumina e fundamenta a existência dos nossos modos de ser, tá? Parece confuso, tá? Mas não é não, tá? O ente é a sua existência, tá? Então é você ser legal com as pessoas,
é você não ser legal com todo mundo, é você ser querido por uns e odiados por outros, porque cada um tem uma versão diferente de você em relações de amizade. Só que o ser, pro Heidegger, é a sua essência, então é aquilo que você é, tá? Como você vai se dar para as suas relações com as pessoas vai depender do quê? Do grau de afinidade, o grau de intimidade, o grau de reciprocidade que você tem em relação a, por exemplo, uma amizade, tá? Então, se você entendeu esse conceito, você já deu meio caminho na direção do pensamento dele, tá? O Heidegger também, então a filosofia heideggeriana, olha que nome bonito, né? Ela busca, primeiramente, o conhecimento do ser através da análise do ente. Ente, não doente, não tem ninguém doente, é o ente, tá? A gente vai descobrir quem você é a partir do momento que a gente descobre o seu modo de ser com as pessoas, tá? Então isso é próprio da existência humana, ok? Depois que ela toma o próprio ser para poder compreender a existência, tá? Então você primeiro precisa do conhecimento do ser, na sua essência, para entender o seu modo de ser com o ente e a partir disso compreender tudo que te cerca, a sua existência, tá? Apesar de ser bastante, né, ela ter base, né, fenomenológica, o Heidegger ele vai se assumir como um existencialista, tá? Então, ela tem tudo para ser fenomenológica, mas ele vai levar a sua filosofia para um caráter existencialista, né? Então, ele afirma que devemos partir da nossa existência porque é dela, primeiro, que nós tomamos a nossa consciência, né? Consciência de ser quem você é, tá? E ainda, para o Heidegger, para investigar o sentido do ser, começa pela análise de quem nós somos, tá? Quem nós somos, ok? Então, seus sonhos, os seus gostos, os seus desejos, tá? Então, isso é você, sem influência de outro, tá? Pela nossa própria existência, ele vai denominar o modo de ser do homem, tá? Então, pelo modo que a gente existe, né? Pelas formas que nós nos assumimos em relação ao relacionamento com outra pessoa. Então, por exemplo, tem sala que eu sei que eu sou querida, tem sala que eu sei que eu sou odiada, né? Mas o que aconteceu para levar a isso, né? Qual foi o relacionamento que nós tivemos, né? Foi baseado em quê, né? Então tem muito essa questão do modo de ser, né? E da essência. Mas qual é a minha essência? Tá? Quem é a minha essência? Só eu sei, entendeu? Eu posso compartilhar, né? Utópica, sonhadora, que acredita no melhor do ser humano, tá? Mas enfim, isso não vem ao caso agora, tá? Ainda para o Heidegger, né, ele vai definir a existência humana como um ser aí, ou estar aí, tá? Então é isso aqui, ó, tá? Ser aí ou estar aí, tá? E ele descreve 3 etapas que vão marcar a vida da pessoa, tá? Marcam a vida e culminam, tá? Para a maioria dos homens, numa existência inautêntica, tá? Então, a primeira como fala? A primeira marca, etapa, né, que ele chama assim, é da existência em si mesmo, em que o homem ele é lançado no mundo, sem escolher ou saber por quê, tá? Ao tomar consciência da vida, ele já está aí nesse mundo, né? Sem ter perdido para existir, tendo que dar sentido para sua existência. Turma, olha o problema existencial. Você não pediu para nascer, né? Mas você teve sorte, você foi o espermatozoide mais rápido,
né, e fecundou. Se você não se sente sortudo, começa a olhar a vida de um outro ângulo, porque, você ganhou de todos os outros espermatozoides, tá? A sua característica é baseada no material genético daquele espermatozoide, né? Mas, enfim, gente, tô filosofando de fato com vocês, né? Então, a partir do momento que você toma consciência que você tem uma vida, tá? Então você está aí nesse mundo, tá? Então seria essa ideia, ser aí, né? E aí você tem que arranjar um sentido para sua vida, tá? Outra coisa que ele também fala, que é a segunda coisa, tá? Ele vai chamar de desenvolvimento dessa existência, tá bem aqui na tela de vocês, tá? Turma, eu não falei do fato da existência, que esse termo pode ser dito como Dasein, tá? E é comum na psicologia, no psicólogo, consultório, dependendo da linha dele, chamar de Dasein-análise, ok? Desculpa, gente. Agora sim, vou falar do segundo, desenvolvimento da existência, tá? Então, o desenvolvimento, a segunda é essa ideia do desenvolvimento do você existindo, tá? Então, o homem, ele vai estabelecer relações com o mundo, tá? Para existir, ele vai projetar a sua vida num ambiente natural, tá? E social, tá? Esse social, ele existe historicamente, porque a gente está inserido na história, tá? Nós estamos existindo num tempo e num espaço, tá? E esse ser humano, quando ele tem o desenvolvimento da sua existência, ele procura agir dentro de tudo que é possível para ele, das suas possibilidades, tá? Então, existe, né? Ele existe, tá? E aí ele vai buscar significar, né? Um projeto de vida, ele vai tentar se realizar daquilo que ele não tem, ou que ele não é. Então, você não nasce com amizades, né? Você vai desenvolvendo amizades, suas relações sociais, tá? Então, o existir significa construir um projeto, tentar realizar o que ainda não é. Então, aquela ideia dos nossos planos para o futuro. E aí eu pergunto, qual é o seu plano para o próximo ano, já que teoricamente você estará desempregado e nós estamos tendo algumas mudanças que influenciam totalmente na vida de vocês em relação a emprego, né? Então, se vocês estão acompanhando, mexendo nas férias, 13º, tá? Se você não sabe o que está acontecendo, dá uma pesquisada, tá? Isso é seu futuro, né? Mas voltando para aula, gente, desculpa. A terceira, né, que ele vai chamar, a terceira é marcada pela destruição do seu eu, tá? Do eu, ok? Tentando realizar seu projeto, o homem ele vai se deparar com uma série de fatores diversos e adversos que vão desviá-lo do seu projeto existencial. Ou seja, por exemplo, eu já quis ser médica, né? Hoje sou professora, né? Então, meu projeto inicial, existencial, eu mudei no meio do caminho, tá? Então, olha só, voltando. No confronto com os outros, né? Seu eu derrotado e dissolve-se na massa da banalidade do cotidiano. Peraí, professora, eu não entendi nada, ficou confuso. Gente, você tem várias versões de você mesmo, tá? E vários modos de ser, lembra lá? Né? O ente, os seus modos de ser e a sua essência, o ser, tá? Então, dentro de todo o projeto de vida que você faz, alguns vão sendo destruídos por você mesmo, né? E toda vez que você mesmo destrói, você torna-se a si mesmo, tá? Então, é como se você fizesse um upgrade de você mesmo, tá? Então, é aquela ideia de você aprender a lição, né? De alguma experiência, por exemplo, né? Então, por exemplo, né? Se você teve um relacionamento onde você foi atraída, embora o chifre não seja uma coisa visível, né? Você leva para você aquela sensação, aquela dor, aquele sentimento ruim de traição, né? Outra pessoa foi desleal com você,
ela foi desleal, ela foi nojenta. Em resumo, ela foi nojenta, né, nas suas ações para com vocês. Né? Você, por exemplo, quando está namorando, você acaba fazendo um contrato, né? Não um contrato que nem o Sheldon e a Amy em Big Bang Theory, mas um contrato verbal, e isso acontece de maneira natural. E quando você tem uma traição física ou até mesmo de ideais e planos, né, você não está preparado. E aquilo vai ser um baque para você de certa forma, tá? E aí você destrói uma versão de você e automaticamente, quase que instantaneamente, nasce uma nova versão de você em relação ao assunto. E, gente, e toda vez que você pensa e toda vez que você conversa sobre esse assunto, vai nascendo uma nova versão de você. Né? Uma versão que pode conhecer um pouco mais ou pode ficar mais ignorante para algum assunto, tá? E isso são versões de nós mesmos, tá? Então essa ideia de você tornar a si mesmo, né, ao mesmo tempo que torna-se com os outros, né, as outras pessoas, tá? E assim é aquela ideia do que ele vai chamar de com o outro ou para o outro, né? Então que vai mudar exatamente o seu modo aqui de ser, tá? Turma, se ficou confuso, tá? Dá uma lidinha nisso daqui, porque não é tão confuso assim, né? Eu não sei, estou explicando, né? O Heidegger, ele ainda vai falar sobre o sentimento profundo que nos faz despertar de uma existência inautêntica, tá? Esse sentimento profundo é o que ele chama de angústia, né? Então a angústia, ela nos revela como nós vamos nos dissolvermos em atitudes impessoais e também em relação às nossas futilidades, tá? Então nós somos fúteis para algumas coisas, tá? E ele vai tratar isso como sendo uma versão de você inautêntica, tá? Frente à angústia, existem duas possibilidades que vão se abrir para esse homem, ou para você, tá? Ele pode fugir para o esquecimento da sua dimensão profunda, então do seu ser, tá? E voltar ao cotidiano, ok? Vida cotidiana e refletida, né? Que não vale a pena ser vivida, de acordo com os antigos filósofos, ou pode manifestar-se no seu poder de transcender o mundo em si mesmo. Então, é você buscar, né, superar as coisas mundanas e manter-se fiel a você mesmo, tá? Isso é um trabalho para um terapeuta na nossa atual sociedade, tá? Mas não quer dizer que não exista filósofos que você pode ler, até mesmo no sentido de autoconhecimento, ok? Então, o Heidegger, né, para ele, o pensamento dele, né, o homem, ele é capaz de atribuir um sentido ao ser, e é na angústia que isso acontece, tá? No meio do caminho entre o ser e o nada é que o homem se depara com a finitude da existência e a possibilidade de superar, tá? Então, aquela ideia de superação, tá? Então, isso só vai acontecer porque você se depara com a angústia, né? Então, com esse sentimento de angústia, tá?